Vamos falar agora de taxa de juros futura. Quando você vai fazer um investimento para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mais, você precisa olhar a expectativa. Você recebe uma taxa para esse investimento e aí você precisa analisar se essa rentabilidade ela vai ser boa daqui a 2 anos, 3 anos. Você precisa ter um parâmetro para isso. Então, a taxa de juros futuro, ela serve para alinhar a expectativa que o mercado está pensando para daqui a um período futuro com a rentabilidade que você recebeu hoje. E também serve, por exemplo, serve para vários motivos, mas tesouro direto, você vai investir no tesouro direto, no pós-fixado, que nós já vimos, né? Pós-fixado, pré-fixado e o IPCA+. Qual deles tem a melhor rentabilidade? Em qual que eu vou investir, né? Para daqui a um período futuro, né? Qual vai ser melhor, o pré-fixado ou o IPCA+. Então, eu preciso da taxa de juros futuro até para identificar e para as tomadas de decisões para os investimentos. Serve também até para curtíssimo prazo, 1 ano, né? E aí você verifica o que é melhor para o seu investimento. Então, o que é o DI futuro, né? O DI futuro são operações realizadas na Bolsa de Valores de contratos para o período futuro. Geralmente, são utilizados por investidores que queiram proteger contra oscilações bruscas na taxa de juros futura. Então, eles fazem um contrato e aí ele tem um vencimento mais longo, né? E a média dessas taxas, né, que são realizadas pela B3, e aí são fornecidas, né, são acompanhadas pelo mercado para verificar a expectativa, né, de taxa de juros futura. Então, por exemplo, um contrato DI de janeiro para janeiro de 2026. Nós estamos em setembro de 2023. Um contrato, eu quero saber lá, eu vou fazer uma operação, eu tenho um vencimento, um exemplo, para janeiro de 2026. Então, eu vou consultar, né, essa taxa, eu vou visualizar quanto que o mercado tem, eu vou pegar o DI futuro de janeiro de 26, e aí se tiver, por exemplo, o DI futuro está 10,08, né, que até é verídico, está 10,08 hoje consultando. Então está 10,08 a taxa de juros, né, o DI futuro de 2026. Então, isso significa que, segundo as expectativas do mercado, né, desde a data da cotação, que é a data de hoje, né, até a data de janeiro de 2026, 1º de janeiro de 2026, da taxa DI, é 10,08, ou seja, a expectativa do mercado para esses juros nesse período até janeiro de 2026 é 10,08. A partir dessa taxa, aí eu vou verificar, a gente vai ver em precificação dos ativos. Aí eu vou começar a analisar os ativos e analisar as rentabilidades a partir da data DI futuro. Então, por isso é que serve, que é bastante importante. E como é que eu faço essa consulta da taxa DI futuro? Essa consulta eu faço através de planilha de Excel. Por exemplo, eu pego o preço de ajuste médio das taxas, né, das operações daí divulgado pela B3, né? Eu vou até deixar o link aqui, e aí eu jogo numa planilha e transformo isso em taxa. Então, é um ponto mais, esse aí é o que a maioria também acompanha dessa forma. Mas tem uma forma simplesinha que eu vou passar para vocês e que também é assertiva, tá? E que dá para todo mundo consultar de uma forma rápida, através do Google mesmo, ou através do seu home broker, do seu aplicativo, e aí só você colocar esse código que eu vou passar para vocês, e aí consegue consultar. Por exemplo, se colocar no Google, né, um exemplo, ou no home broker, ou no aplicativo, colocar DI, o código DI, né, DI quer dizer depósito interbancário, quer dizer de um dia útil, né, as operações, né, de um dia útil, F, aí tem uma letra depois, você viu aqui que eu coloquei até na tela, F, né? Esse F significa a letra do mês que você deseja consultar.
Tá? Então, por exemplo, janeiro é F, fevereiro G, março H e assim por diante. Ele vai avançando mês a mês uma letra, né? Então, por exemplo, se eu quiser de setembro, eu vou botar DI 1 U 26, setembro de 26. Os meses de janeiro são os mais líquidos, então é uma rentabilidade, você pode consultar, por exemplo, eu quero uma taxa para abril, você vai jogar lá e, por exemplo, não vai localizar essa de abril, e aí você coloca o F, que ele tem essa liquidez, ele já vai aparecer essa taxa de 2, 3 anos aí, 4 anos, aí já vai aparecer essa taxa, tá? Então, o último é o ano. Então, DI1, a letra do mês que você quer, que deve ser mais próxima do ativo que você deseja. Se não tiver, você usa o F. Tá? E o final é o ano, por exemplo, 26, 27, 28, 29. E aí você vai fazendo 40, né, 45, e aí você vê a taxa de juros projetada para o futuro. Tá? Então, o Copom, né, como é que funciona essa taxa de juros? Né? No curto prazo, DI futuro, o que ele faz? Ele tenta prever o que o Copom vai fazer. Nós vimos que o Copom lá no momento, ele determina a taxa de juros atual do país, né, através da taxa Selic. Então, a postura do Copom é o insumo para essas posições, né? Então, assim, para as posições do DI, tá? Então, no curto prazo, influencia muito as decisões, a sinalização que o Copom faz, ele influencia bastante essa taxa do DI. Agora, no longo prazo, aí vários fatores influenciam, né, a taxa de juros futura. Por exemplo, o cenário internacional, né? Conjuntura econômica interna, externa, e aí vem o que acontece nos Estados Unidos, na China, na Europa, se aconteceu guerra, como é que está o andamento da guerra, o que acontece com o petróleo, por exemplo. Então, tudo isso impacta na taxa de juros futura. Então, impacta muito na renda fixa, quando ele está investindo em CDB, né, em tesouro direto, num título de renda fixa, e também impacta até na Bolsa de Valores. Tá? Então, a taxa de juros é muito importante. E como é que você acompanha o andamento do Copom? Né? O que ele pensa para os anos seguintes? Né? Então, você pode verificar, isso aqui fica disponível para todo mundo no site do Banco Central. Essa tela que eu estou mostrando para vocês, eu vou colocar aqui o link, e aí você faz um cadastro para que você receba também, isso pode receber no seu e-mail. Toda segunda-feira ele manda um e-mail com a projeção, tá? Com a posição atual e também a projeção. Então você sabe quanto é que está a Selic hoje e qual a previsão, o que é a expectativa, né? O relatório Focus é a expectativa do mercado, não é uma posição do Banco Central, mas é o que o mercado espera com relação à taxa de juros. E isso aí é um bom parâmetro, porque assim, é formado por quase todas as instituições financeiras, gestoras de fundo, economistas, tudo, e o Banco Central ele faz um índice disso. E serve para ele também se balizar como é que está a economia, e ele acompanha também, isso aqui é uma referência também para o Banco Central, para o mercado, para as instituições, ou seja, para todo o mercado financeiro, o relatório Focus é sim uma referência. Então, esse que eu coloquei aqui como exemplo, independente da data atual, que deve ter mudado alguma coisa que você está vendo, mas só para você verificar. E aí tem a data de 2000, por exemplo, atual, que é a primeira coluna, e depois tem nos anos seguintes. E nessa que eu estou mostrando para vocês, sinaliza já uma redução da taxa Selic. Tá? Significa que a taxa que você pegar hoje, por exemplo, para 2023, ela vai ser maior do que para 2024. E aí você recebe uma taxa e fala assim, quanto que é um exemplo? Um CDB para daqui a 2 meses, para com vencimento em 2 meses, você vai ter uma taxa X. Por quanto que é para 2 anos? Você vai ter uma rentabilidade menor e vai falar assim, mas se você estiver investindo pré-fixado, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas por que essa taxa está menor do que se eu investir para 3 meses? Porque justamente
a taxa Selic está reduzindo. E aí nós vamos ter essa resposta de forma clara quando a gente estiver vendo a precificação dos ativos, a precificação das taxas. E aí nós vamos ver isso de forma clara. Mas aqui é só para ter uma ideia de como é que o que impacta também a taxa futura do DI, que são as posições do relatório Focus. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que inclui, né? Já vou deixar o link, vai cair nessa página. Então, do lado esquerdo, se verificar, né, embaixo da setinha, tem inclusão da lista de e-mail do Focus. E aí, só você colocar teu e-mail e toda segunda-feira ele vai encaminhar para você esse relatório Focus. Eu peguei essa taxa, essa simulador do Tesouro Direto também, só para mostrar para vocês que quando você faz uma simulação do Tesouro Direto, né, que você fala quanto que vai render o título do IPCA+, quanto vai render o pré-fixado, eles também se baseiam, aqui do próprio site do Tesouro Direto, eles também se baseiam na expectativa de taxa futura da taxa Selic, né, através do relatório Focus, que cita aí. E deve acompanhar alguma coisa também no futuro DI, né? E aí já deve ficar. Então, futuro DI e relatório Focus, né? Eles são muito importantes para determinar aí uma expectativa, né? E é oficial também usado aí pelo site do Tesouro. A expectativa do IPCA, segundo aqui ele coloca, também é do relatório Focus, né? Que tem lá no relatório. Então, é um relatório importante para você que quer conhecer um pouco mais sobre investimento, para você acompanhar a taxa de juros futuro, ok?